Irmãos, é muito bom estarmos aqui nesta noite de quarta-feira. Nós estamos com um texto aqui da palavra muito conhecido, que é o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, vai narrar a história de dois discípulos do Senhor Jesus, que após a crucificação, eles estavam desanimados, estavam tristes, e o texto vai mostrar como o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, e ele se importa conosco, ele se importa com os nossos sentimentos. Quantas vezes nós também, na caminhada dessa vida, tem dias que a gente está meio para baixo, né? Meio triste, mas é o momento da gente se lembrar que temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Gostaria que vocês continuassem com as Bíblias abertas neste capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13 até o 35. Nós vamos, à medida da palavra, nós vamos citar os versículos, vocês vão acompanhar na sua Bíblia, né? Essa cena, ela aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. E esses dois discípulos, que eram seguidores de Jesus, conviveram com ele, foram instruídos, tinham eles conhecimento de tudo que ia acontecer, mas quando aconteceu, na verdade eles parece que estavam desavisados, né? E eles estavam tristes, caminhando numa estrada poeirenta, caminho de Emaús, com as suas mentes confusão, conturbadas. E interessante que o texto vai informar que Jesus caminhava com eles e deixou que eles botassem para fora todo o sentimento, todos os seus desapontamentos, suas frustrações, e logo depois de ouvi-los, Jesus vai trazer um remédio eficaz que transformou a vida desses dois discípulos. O versículo 13: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. 10 quilômetros, uma caminhada a pé, dá para conversar muito, não dá? 10 quilômetros. E o evangelista Lucas, ele traz para nós uma cena muito clara, dizendo que foi no mesmo dia. E que dia era esse? O dia da ressurreição, o dia que Jesus venceu a morte. E é o domingo, né? O dia do Senhor, primeiro dia da semana, que os cristãos do mundo inteiro hoje celebram o dia da vitória, né? A palavra vem lá dos originais, dia do Senhor. Um deles tinha o nome de Creopas, ou Creopas. Aqui no versículo 14 e 15, diz assim: iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Versículo 15: enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles iam conversando, falando dos horrores da morte mais cruel que existia, que era a crucificação. Talvez a gente não tenha ideia do que é
alguém ser pregado no madeiro, com as mãos e os pés cravados, e ali ficava um sofrimento até morrer de inanição. É muito difícil da gente compreender como isso era um horror incalculável. Era tanto sofrimento que muitos que demoravam a morrer, eles quebravam as pernas para que eles pudessem morrer mais, que o sofrimento era algo. Então eles estavam falando sobre isso. Talvez as memórias daqueles dois estavam muito perturbadas, né? E eles então estavam ali relembrando todo aquele sofrimento, lembranças terríveis e horrendas dos acontecimentos na vida daqueles que eles tinham uma esperança que ia lhes trazer dias melhores. E a gente pode entender como os corações daqueles dois discípulos estavam perplexos, estavam tristonhos, porque eles estavam acostumados de um Jesus vitorioso, que para ele não tinha sombra de nenhuma limitação, era aquele que tinha solução para todas as coisas, para todas as doenças, para falta de alimento. Para Jesus não tinha problema que ele não pudesse resolver. E eles então agora, ao ver Jesus sendo morto daquele jeito e sendo sepultado, eles de fato estavam com uma grande decepção, E o interessante é que o texto afirma que Jesus começou a caminhar com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Estavam ali tão abalados psicologicamente, emocionalmente, que não reconheceram Jesus. Provavelmente alguma mudança também aconteceu na presença física de Jesus, né? Estavam com seus sentidos espirituais fora da normalidade. Mas o próprio Jesus, antes, preparou os discípulos e disse tudo o que ia acontecer, mas eles parece que não decoraram muito a lição ensinada por Jesus. E o versículo 16 diz assim, versículo 16: os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer, tá? Impedidos de reconhecer a Cristo ressurreto. Quando ele estava caminhando, eles não reconheceram Jesus. Quais foram os motivos? A gente pode especular, não é pecado a gente fazer as nossas especulações. Eu não sei se vocês também já concordam que quando você está muito para baixo, está muito desanimado, as lágrimas, o desespero, parece que tira um pouquinho da nossa visão. Eles não reconheceram Jesus, estavam tão preocupados que não prestaram muita atenção naquele caminhante que vivia com eles. Estavam deprimidos. A depressão também faz isso, dá uma espécie de sonolência, a pessoa só quer dormir, né? Fica bem para baixo. Ou quem sabe Jesus realmente não estava assim tão aparentemente reconhecível. E o texto diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. O texto não diz por que foram impedidos.
Então, pode ter sido para a gente ter uma ideia do próprio problema humano, né? Da capacidade de reconhecer. Mas o versículo 17, Jesus faz uma pergunta interessante. Jesus lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que é que preocupa vocês? Perguntou os dois. E a pergunta feita àqueles dois fê-los reconhecer, né? E aí eles começaram a dizer o motivo. Eles pensavam que Jesus fosse um estranho, que não sabia de nada, que estava por fora das últimas novidades, das últimas notícias, né? Muita gente indo e vindo, o período da festa, da Páscoa, vinham pessoas de todas as partes da Judéia, vinha gente de longe. Provavelmente eles pensaram: esse aqui é algum peregrino que está aqui, né? Está agora deixando a capital, mas não está nem sabendo de nada, né? E estavam indo para suas aldeias, alguma coisa. E o versículo 18 é interessante. Jesus então é confundido aqui, né, como um estranho. Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E o versículo 19, Jesus então lhes perguntou: de que vocês estão falando? De que se trata? Então eles começaram a explicar, né? E aí começa uma narrativa falando sobre o Nazareno. Jesus tinha também o nome de Nazareno porque ele era de Nazaré, conhecido como Nazareno. E aí vem aqui um verbo no passado, já praticamente desqualificando o que Jesus viera fazer. Então eles disseram, aqui no versículo 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era, olha o verbo aqui no passado, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. Tá? Percebe aqui? E o versículo 20 vai dizer: os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os principais sacerdotes. A culpa da morte de Jesus foi lançada aqui sobre as autoridades religiosas. Embora somente Roma teria autoridade para isso, pudesse autorizar essa punição capital de uma morte de cruz, mas as autoridades religiosas dos judeus, eles foram também os grandes incentivadores principais para levar Jesus à morte. Versículo 21, olha só o verbo também no passado aqui. Nós esperávamos, quem esperava não espera mais, que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Estavam aqui completamente desanimados, né? E eles tinham uma esperança também que Jesus fosse um político que os tirasse, que restaurasse a cidade do domínio romano. Termos políticos e terreno nos quais Jesus, ele não veio com essa missão. Versículos 22 e 23, eles começam a trazer fatos novos. É verdade também que algumas mulheres
falaram, né? Foram no sepulcro e não encontraram. Versículo 22 e 23. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Era para surpreender, irmãos? Não era. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Amém? Os discípulos então, eles estavam agora alternando os sentimentos, trazendo a sua lembrança, quem sabe, dos fatos que eles já estavam como que apagados da sua mente. E ainda diz o versículo, que também o túmulo estava vazio. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos. Então, ali o túmulo já estava vazio, tinha uma visão de anjos. Tudo isso, nós vamos perceber que começaram a trazer as boas novas. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Alguns de nossos companheiros foram conferir o que as mulheres haviam dito. Uma referência ao versículo 12 desse mesmo capítulo. É a visita de Pedro e João ao sepulcro. Encontraram o túmulo realmente vazio e as faixas de linho usado no sepultamento de Jesus estavam enroladas no lado do sepulcro. O versículo 24 ao 26, capítulo 24, 25 e 26, Jesus então dá um leve puxão de orelha. Capítulo 24, versículo 25 diz assim: Então Jesus lhes disse: Como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E aí, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como as pessoas demoram a entender as coisas. Continua mesmo assim ainda hoje. Eles estavam como que desapercebidos. E uma outra versão, no mesmo texto, Jesus fala: honestos e tardos de coração. É equivalente esse termo à dureza do coração humano. Porque, na verdade, tudo estava determinado, estava profetizado que iria acontecer. Se você for buscar alguns textos lá do Antigo Testamento, você vai ficar assim maravilhado em ver como tudo foi pré-anunciado. Isaías 53, versículo 5, diz assim: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados. Tudo estava previsto pelos profetas. E ele diz: não convinha que o Cristo padecesse? Salmo 111, versículo 22. 111, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Então,
quando Jesus começa a citar os textos do Antigo Testamento, parece-me que a mente daqueles dois foram que sendo clareadas. E começando por Moisés, Jesus então começou a mostrar-lhes e interpretava os textos lá do Antigo Testamento para refrescar memórias, demonstrando um sentido de que tudo isso estava sendo cumprimento das Escrituras. E é interessante que a caminhada de alguns quilômetros estava chegando ao final. Quando chegou aqui no versículo 28, Lucas 24, 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção, isto é, Jesus fez menção de passar adiante, isto é, seguir a sua caminhada. Jesus então foi convidado, no versículo 29, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. Meus irmãos, quando você convida Jesus para estar contigo, tudo muda, tudo se normaliza e você fica, novamente no equilíbrio. O Senhor não vai entrar na vida de ninguém, não vai arrombar a porta. Você precisa convidá-lo a entrar na sua vida. Fica conosco. É uma palavra contundente que todos nós precisamos fazer, principalmente aqueles que ainda não tiveram encontro verdadeiro, definitivo, absoluto com o Senhor Jesus. Senhor, fica comigo, fica conosco. E o versículo 30, ele é espetacular, ele é extraordinário. E aconteceu, Jesus então entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Quando estava à mesa, Jesus então serve a ceia, partindo o pão. E o versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e aí reconheceram o Senhor Jesus. Olha, isso aqui é muito espetacular, é maravilhoso, né? E o que Jesus fez? Missão realizada, Jesus os deixou. Olha, Jesus é maravilhoso, porque Jesus tinha muitas outras coisas para fazer. É assim que acontece com a nossa vida hoje. Meu irmão, minha irmã, isso é algo muito profundo. Quando a gente está desanimado, olha, não pense você que nós, quando estamos nesse mundo de problema, hoje mesmo foi um dia muito triste. Eu estava vendo aqueles camaradas lá do Supremo Tribunal Federal. Os caras, para dar um voto, leva 2 horas falando tanta coisa, e só fala coisa que não tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente tem dia que a gente fica, um pouco desanimado, um pouco entristecido, preocupado, temeroso, mas a gente tem que se lembrar que se Jesus está do nosso lado, a gente não precisa temer nada, absolutamente nada. Mateus 28, versículo 20, promessa: eis que eu estarei sempre
convosco, com vocês, com cada um de nós. E a gente pode sim perceber a presença de Jesus em momentos de grandes tensões, de grandes preocupações na vida. E o que a gente precisa fazer quando está muito preocupado, problema, né? Muita gente morrendo, até conhecidos, parentes? Isso mexe com as emoções de todos nós. E então, nessas horas, a gente precisa orar mais, precisamos estudar a palavra, né? Ouvir pessoas que têm uma palavra boa, né? Conversar com gente para cima, né? Tem gente que te leva, mas tem gente que só quer levar para baixo, só coisa ruim, pessimista, e acaba puxando você para um buraco junto com ele. Então, e até o fato de você poder, no meio dessa crise toda, você vir aqui nesse local que foi construído para adoração, e você acreditar que aqui você tem um momento de jogar para fora os seus medos, suas preocupações. Você pode fazer isso em casa? Sim, pode fazer. Você pode fazer isso num quarto isolado? Pode. Mas quando você está no meio dos irmãos, né, com o mesmo nível espiritual, né, ou alguns até um pouco mais à frente, aí isso dá uma força quando a gente está junto com pessoas assim. O Senhor, Ele fala conosco em todas as ocasiões que a gente precisar. E eu quero então perguntar a você nesta noite, quais as dificuldades que você está passando hoje na sua vida? É com alguns familiares, talvez medo de perder o trabalho, ou mesmo com a sua saúde, seja física, seja emocional. A gente precisa então colocar nossa vida totalmente na presença do Senhor, no altar do Senhor. E isso vai trazer uma visão, vai clarear a nossa visão espiritual. Nós vamos crescer no campo da fé, nós vamos ter mais ânimos, mais confiança para vencer as lutas dessa vida. E quando a gente está sozinho, isolado, aí vem as fobias, né? Os temores. Não podemos ficar isolados, irmão. Nós fomos, sabe, a figura da igreja. Eu não vejo igreja só online, a pessoa distante. Não é a mesma coisa. Você vem aqui, olho no olho, bate um papo, né? Toma um cafezinho lá com o irmão lá embaixo. Isso dá um ânimo novo, dá, entendeu? Mas aí eu preciso também perguntar essa frase aqui, ó. Como está a sua caminhada com Cristo atualmente? A sua vida está bem definida? Ou você está como aqueles 2 discípulos, caminhando, né? Desanimado, triste, né? Crescendo na fé é o que a gente tem que fazer. Nunca está vacilante, confiança total no Senhor. E isso vai fazer um bem extraordinário. Creia, meu irmão, creia que você nunca vai estar sozinho, porque você nunca vai estar desamparado, você nunca vai estar esquecido. O Senhor vai estar a seu lado, caminhando, e às vezes você nem está percebendo que é Ele que está ali, levando, não é? Segurando para você não cair, para você não desanimar, né? Quando aceitamos a Cristo, a gente recebe algo na nossa vida que é espetacular. A Bíblia fala que quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe a presença do Espírito Santo, que vai estar conosco todos os dias de nossas vidas nessa caminhada, para te guiar, para te guardar e para te abençoar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
eu convido você, neste momento, a se colocar de pé. Vamos finalizar com aquele hino 123 do Cantor Cristão. É um hino que fala de vida, né? É um hino que fala de alguém que nos ama. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. 123 do Cantor Cristão. Quero agradecer a sua presença nesta noite e também pedir uma bênção para aquelas pessoas que vão ouvir essa gravação através dos canais que a gente tem publicado aqui. Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai querido, nós te louvamos, pedimos sua graça e misericórdia sobre cada um de nós.
Abençoa, ó Deus, nossa nação. Abençoa a tua igreja estabelecida, no teu reino estabelecido neste mundo. Dá-nos, ó Deus, sempre essa convicção de que o Senhor está conosco, nos abençoando, nos amparando e cuidando de todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.